Queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor para todos. Hoje nós teremos a oportunidade de falar sobre característica da fé em ação. A palavra de Deus em Hebreus 11:6 diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, muitas vezes nós encontramos pessoas, que são pessoas de oração, que têm as marcas até nos joelhos, sinal que se prostram diante de Deus e oram durante horas seguidas. Mas a palavra de Deus é muito clara e objetiva quando diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Isso não quer dizer que nos impeça de nos ajoelharmos em oração. Se nós formos olhar os heróis da fé que estão descritos ali em Hebreus 11, nós vamos começar com Abel. Abel ofereceu o melhor sacrifício para Deus e era um homem justo. Enoque tinha uma conduta tão correta diante de Deus que ele foi trasladado. Enoque foi, juntamente com Elias, as únicas duas pessoas, que, pelo menos aparentemente, não provaram da morte, a não ser que durante eles serem trasladados para os céus, eles tenham morrido e o Senhor os ressuscitou. E que dizer de Noé? Noé era um homem já de certa idade quando Deus mandou ele fazer um grande barco, uma arca, para salvar a humanidade. E aquele homem era tão persistente naquele mandado do Senhor, que as pessoas olhavam para ele e ridicularizavam-no, dizendo que esse velho está louco, fazer um barco aí, quando não tem nem chuva. Mas a fé é isso mesmo. A fé é você crer no Senhor Deus sem duvidar. E o que dizer de Abraão, que é considerado o pai da fé? O Senhor falou para ele lá onde ele morava, Ur da Caldeia, se eu não me engano, chamou Abraão para ele, o Senhor falou para ele deixar todas as coisas que ele tinha lá, todos os bens, sua parentela, que iria para uma terra que ele ainda iria mostrar onde era. Você faria uma coisa dessa hoje em dia? É difícil, na verdade, meus amados, mas Abraão creu e por isso ele é considerado como o pai da fé. Jacó também, com suas altas e baixas, sua confiança no Senhor, levou a que o Senhor trocasse o seu nome. Jacó ele passou a ser o Israel de Deus. E que dizer de José do Egito, filho de Jacó? Aquele jovem que resolveu não se contaminar. Ele teve um chamado de Deus e ele nunca se afastou dos princípios de Deus. Foi tentado em tudo, como vocês sabem, pela mulher de Potifar. Mas ele resistiu. Ele perdoou primeiro os seus irmãos que o venderam como cativo. As pessoas que mentiram, inventaram coisas que ele não tinha feito. E Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um cargo de administrador do Egito, que era a maior nação daquela época. E Deus usou justamente José para que o povo de Deus também não morresse de fome. Então, meus amados, o Senhor Deus é um Deus que vale a pena nós servirmos. E o que dizer de Moisés, aquele homem que foi levantado para tirar o seu povo da escravidão do Egito? Por incrível que pareça, você pode até se admirar, mas na galeria dos heróis da fé, descrito lá em Hebreus 11, e fazendo parte da genealogia do nosso Senhor Jesus Cristo, sabe quem é que está lá? Uma prostituta chamada Raabe. Porque aquela mulher, ela deu guarida a 2 espias que foram espiar a terra de Canaã.
E ela poderia ter entregue aqueles espias, eles seriam mortos. Mas não só foi por isso que ela está inscrita na galeria da genealogia, na galeria de pessoas de fé, mas também na genealogia do nosso Senhor Jesus Cristo. É porque ela confessou para aqueles 2 espias que pelas atitudes do povo judeu, pelo que estava acontecendo, ela percebeu que realmente o Deus de Israel era justamente o único Deus verdadeiro. Isso ela fala quando está conversando com os espias. E outra coisa, ela cumpriu a sua palavra. Aquilo que ela disse que ia fazer, que iria os guardar, ela fez. E ela está na galeria. Assim. A palavra fé no grego, no original grego, o significado é o caráter de alguém em quem você pode confiar. Você que está me ouvindo agora, em quem é que você pode confiar? Qual é a única pessoa que tem o caráter em que você pode confiar absolutamente, confiar totalmente? Só Jesus Cristo, como homem que veio buscar e salvar os perdidos aqui na terra. A palavra de Deus diz lá em Romanos 12, 3, que o Senhor Deus já nos deu uma medida de fé que é suficiente para nós aceitarmos Jesus como nosso Senhor e Salvador. E se você que está me ouvindo agora, você ainda não confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, você pode fazê-lo agora, ao vivo e a cores. Eu aceito Jesus como meu único Senhor e Salvador. Se você fez essa confissão de coração e pronunciou com a sua boca, Romanos 10, 9 e 10 diz que você já é um filho de Deus. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. E a palavra de Deus diz em Romanos 10, 17 que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quantas pessoas têm perdido tempo assistindo as novelas que em nada edificam, nem pessoalmente, nem a família, nem a sociedade, em vez de estar ouvindo a palavra de Deus? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios 4, 3, que nós temos o espírito da fé. Por isso, nós falamos e nós cremos. Crie, por isso falei. Então, uma coisa que nós precisamos aprender como cristãos é não falar negativamente. A palavra de Deus diz lá em Provérbios que a morte e a vida estão no poder da língua. E as pessoas que sabem usá-la vão comer do seu fruto. Ou seja, se você fala aquilo que é certo, não é? Aquilo que edifica, você vai colher. Mas se você fala negativamente, dizendo que esse filho não tem jeito, eu não vou conseguir um emprego, eu não sei o que é que eu faço mais para o meu casamento dar certo, você está falando tudo errado. Mas se você colocar o nome de Deus, em nome de Jesus, o meu casamento vai ser normalizado, o amor vai imperar, o amor jamais acaba. Eu vou sair cedo, levar vários currículos e eu vou ser contratado, eu não vou ficar desempregado, eu não vou mendigar o pão. A palavra de Deus diz, nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. A fé sempre existe uma palavra correspondente, uma ação correspondente. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardando seu coração e sua mente em Cristo Jesus. O nosso site é www.antoniopintojr.com.br. Esse programa também poderá ser acessado pelo YouTube. Um grande abraço para vocês.